Pastor Bill, muito querido nosso, vocês sabem, eu sei que nós estamos felizes, e ele também está feliz por estar aqui conosco. E olha, irmãos, um grande desafio mesmo. Pastor Bill se aposentou com 65 anos, não foi? 65. 65 ele se aposentou. E Pastor Bill está com 82, continua servindo ao Senhor. Trabalhou com índios, perdeu uma filha quando trabalhava com os índios, que a cobra picou. Ele tem uma história muito interessante, dolorida sobre isso. Serviu plantando igrejas e treinamento na área de aconselhamento bíblico. Em 89, eu era uma criancinha, jovenzinho. Primeira vez que eu ouvi sobre aconselhamento bíblico foi quando o pastor Bill estava aqui, ainda, né? Lá em Campinas, né? Em Campinas. Então, todo esse conceito de aconselhamento bíblico é muito antigo, irmãos. É que está muito novo aqui para nós, mas é muito antigo. Vamos ficar em pé, vamos orar pelo pastor Bill. Vamos pedir a bênção do Senhor. Pastor Bill foi vacinado 2 vezes já. Entendeu? A Covid não chega no homem de jeito nenhum. Então, ele pode te abraçar. Não sei se você pode abraçar ele, mas está tudo bem. Fica tranquilo. Viu? Vamos orar. Senhor, muito obrigado pelo pastor Bill estar aqui conosco nessa noite e nessa semana. Obrigado porque o Senhor tem preservado sua vida, sua saúde. Obrigado pela irmã Nancy lá nos Estados Unidos, que tem sido uma bênção na vida dele nesses quase 70 anos de casado. Amém. Que tem abençoado a vida dele para ele poder estar aqui. E nós queremos ser abençoados também pela vida dele como discípulo de Jesus. Fala os nossos corações essa noite e honre a vida do teu servo em tudo, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Poderia sentar, pastor Bill? Amém. Boa noite, meus amados. Gostei demais. Muito bem, muito obrigado, viu? Eu vou abaixar isso um pouquinho para você poder ver a minha cara, né? Porque é difícil ouvir a palavra de Deus se você não está ouvindo a pessoa que está falando, né? E para a gente é um privilégio de estar aqui de volta. E no ano passado, eu tinha planos para estar aqui. Mas houve o problema que o mundo inteiro está sofrendo. Então eu tinha que cancelar todas as minhas viagens. Eu havia tido 9 viagens planejadas para o ano passado. Eu só fiz uma para Brasília em janeiro. Inclusive, daqui 2 semanas, eu estarei novamente em Brasília, ministrando a palavra de Deus na igreja do pastor Eduardo. Talvez alguns de vocês conhecem ele. E eu encontrei com ele lá no seminário durante esse fim de semana. Agora também eu quero agradecer a equipe de louvor hoje à noite. Vocês são abençoados mesmo, em ter um grupo tão preparado, bem gostoso. Eu estava olhando para aquela menina ali, quando ela estava tocando a guitarra, a maneira que ela mexia com aquilo, e você podia ver o louvor saindo dela para o nosso querido Deus. Eu fico vendo em tudo que está acontecendo aqui, percebendo cada pessoa que participa. E nós somos uma equipe de Deus. E também eu quero agradecer ao pastor Roberto, que me convidou novamente para voltar esse ano. E mesmo assim nós tivéssemos algumas dúvidas sobre essa viagem. Mas Deus fez com que eu pudesse receber 2 vacinas antes de vir para cá. A última foi dada há um mês passado. E Deus abriu o caminho. Agora o meu filho mais velho, ele falou: papai, eu acho que você não deve ir lá. Porque lá é vermelho mesmo, número 4. Você não deve ir. Mas eu sempre penso desse jeito. Eu vou conversar com Deus. Eu vou conversar com algumas pessoas. Eu vou me aprofundar na palavra. Eu vou verificar de certas condições e situações. E depois eu tomo uma decisão. E Deus orientou em tudo, apesar de Ele me avisar para não vir.
Então, eu estou aqui hoje à noite pela graça de Deus. E eu tinha que fazer justamente um atestado lá nos Estados Unidos contra o Covid-19 antes de entrar no avião. Então, também eu não gostei de fazer aquilo, mas faz o quê, né? Você quer viajar, tem que fazer isso aí. Agora, o pastor Dennis, ele já combinou para eu fazer aqui em Goiânia, na sexta-feira, para eu poder viajar no sábado. Outra coisa que eu quero agradecer pela companhia do meu irmão Dennis. Foi uma bênção de ministrar junto com ele. E ele está fazendo um bom trabalho nesse assunto de aconselhamento bíblico. Vocês são abençoados em ter esses dois pastores aqui, facilitando o ministério da sua igreja. E também eu quero falar daquilo que a minha esposa falou para eu passar para vocês hoje à noite. Ela está dizendo para cada um de vocês, me cuide muito bem. Ela fala, não fala para eles que eles têm que cuidar de você porque você não é jovem mais. E eu falo, mas que isso, eu não sou jovem mais? Agora eu sei por fora, eu não sou. Mas todo dia o homem interior cresce. O homem interior fica mais como Deus é. Muito bem, então nosso assunto hoje à noite é justamente algo importante para a igreja toda. Mas antes de entrar nesse assunto, muitos irmãos têm conversado comigo sobre a minha vida, meu ministério. Durante 10 anos, meu filho mais novo, ele falou para o papai assim, pai, eu acho que você deve escrever um livro. E eu falei, bem, eu vou pensar. E cada vez que ele ligava para mim, ele falava, pai, como vai o livro? E eu falei, estou pensando, estou orando, mas a verdade não queria escrever. Isso não é meu talento. E cada vez que ele ligava, ele falava de novo, pai, como vai indo o livro? Ainda estou pensando. E um dia, estava na casa dele, e a esposa dele, a minha nora, ela falou para mim, eu já sei o título do livro que não foi escrito ainda. É mesmo? Que é? Quem? Eu? Deus, o Senhor, está falando comigo? Aquilo me motivou. Dentro de 6 meses, terminei. Agora, o que eu entendi, cada um que faz parte do curso durante essa semana, ganha esse livro de graça. E se você desejar saber como Deus trabalhou na minha vida durante 55 anos, você vai ficar boca aberta de ver como Deus é bom. Mesmo que você tenha lutas, tribulações e provações. E como Deus abençoa. E o verso-chave do livro, Romanos 8, 28 e 29. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles que são chamados segundo o seu propósito. De antemão, aqueles que conheceu também os predestinou a serem conformes à imagem de Cristo. Então, você tem esse livro. E depois você faz a sua leitura e passa para uma outra pessoa. Certa vez eu estava numa igreja e um irmão comprou o livro e a igreja dele não deu para eles o livro, né? Mas essa igreja deu para aqueles que têm inscrição do curso. Então, o que aconteceu? Ele comprou, levou para casa, nós terminamos o trabalho, 22 horas, ele foi para casa, ele falou para a esposa, eu vou ler primeiramente só o primeiro capítulo. Ele leu o livro inteiro. No dia seguinte, quando ele volta para o curso, tem livros sobrando? Sim, tem. Ele levou 12 para dar para seus amigos. Então, ele foi tocado pela palavra de Deus. Ele foi tocado como a maneira que a gente precisa corresponder corretamente com a palavra, apesar das dificuldades, apesar das provações. Então, eu vou falar para vocês durante essa semana toda sobre o uso da armadura de Deus. Agora, quando o seu pastor falou hoje à noite sobre vai falar sobre a armadura de Deus. Não.
o Bill vai falar sobre o uso da armadura de Deus. Porque nós temos disponível para nós. Mas a minha pergunta para nós hoje à noite, você tem feito uso dela hoje? Seja honesto. Eu não quero saber porque Deus já sabe, Ele quer que você saiba. Que você deve se revestir. Todo dia, antes de sair da cama, coloca a armadura de Deus. E para fazer isso, aí você precisa memorizar diversos versículos sobre a armadura de Deus. Mas eu sei que tem pessoas que falam uma desculpa em não memorizar, porque fala que é difícil memorizar a palavra de Deus. Mas, irmãos, eu digo para você, você não precisa memorizar. Você só precisa fazer a leitura daquele trecho bíblico 25 vezes por dia. 25 vezes por dia você faz essa leitura. 5 vezes cada vez. Você levanta e leia 5 vezes. Isso custa mais ou menos 10 minutos. E depois, quando você vai almoçar, antes de almoçar ou logo depois, mais 5 vezes. Quando você tomar um lanche à tarde, mais 5 vezes. Na hora de jantar, mais 5 vezes. E a hora de deitar-se, mais 5 vezes. E daí você vai começar a pensar, agora eu quero falar, eu quero ver se eu posso falar algo daquilo que eu havia lido. Eu digo para vocês, depois de uma semana, você vai falar aquele trecho bíblico sem problema. E nem decorou, nem memorizou. Você simplesmente fez leitura 5 vezes todo dia, que 175 vezes durante a semana. Muito bem. Como ele falou, como o pastor Roberto falou, nosso alvo é ensinamento, não pregação. Que eu vou falar por 1 hora. Não fico olhando no relógio, eu vou ser obediente, mas você já sabe que é uma aula. No seminário, quando você dá uma aula, é 1 hora e 15 minutos. Mas sendo que eu sou bonzinho, moralista, amo vocês, eu só vou falar 1 hora. Está certo? Então, treinamento em aconselhamento bíblico. Mas, ao mesmo tempo, é um discipulado. E quando Deus havia falado o seguinte, ide pregar, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar, obedecer a palavra. Então você percebe 3 coisas interessantes. Primeiramente, você percebe que você tem que evangelizar antes de batizar. E também, uma vez batizado, você repara que precisa ensinar, instruir. E terceiro, você deve cobrar quem você está ensinando. É para essa pessoa prestar contas sobre aquilo que está sendo ensinado. Isto é discipulado 1 a 1. Atualmente eu estou discipulando 20 homens pelo Zoom lá nos Estados Unidos. 20 homens. Com Covid-19 facilitou o meu discipulado. Porque eu estou fazendo no meu escritório com 15 homens com 1 a 1. Ao mesmo tempo, eu estou também aconselhando 8 casais. Tudo através do Zoom. Agora, interessante, eu pensei comigo, eu não sei se isso vai funcionar ou não. Porque Zoom, sem ter a pessoa na sua frente, parece que não funciona. Mas eu vou dar uma tentativa. Irmãos, eu digo para você, uma vez que o Covid-19 sai, eu vou voltar 1 a 1 na padaria, mas outros casos vai ser Zoom. Então, agora Deus está me ajudando a entender, controlar meu tempo de uma forma melhor. Muito bem, treinamento discipulado. O uso da armadura de Deus. Então, vamos verificar o que isso significa. Agora, vendo na palavra de Deus, nós encontramos a chave. Cada mensagem que eu dou, cada ensinamento que eu dou,
sempre uma chave. A chave é revestivos de toda a armadura de Deus. Agora, vocês sabem onde eu sou hospedado? Quando eu cheguei lá, eles me deram chave. Agora, essa chave facilita para eu poder utilizar o apartamento. Agora, essa chave faz com que eu possa aproveitar totalmente aquele apartamento de uma forma que eu possa realmente tomar banho, posso descansar bem, tem lugar para estudar, tem tudo que a gente necessita. Mas, irmãos, eu digo, sem chave não adianta. Eu não posso ficar lado fora da porta, no corredor, a noite toda. Agora, para utilizar a cama lá dentro, eu preciso colocar a chave. Então, nós havíamos, hoje à noite, colocado para você uma chave. Então, essa chave vai fazer com que você possa me acompanhar melhor no ensinamento hoje à noite. Agora, novamente, Efésios 6, 10 a 13. Quanto a mais, seja fortalecido no Senhor na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o carne ou seja, o sangue e a carne. Então, notem comigo, para você lutar espiritualmente, para você enfrentar, você precisa utilizar toda a armadura de Deus. Não adianta usar só uma peça, mas eu vou ensinar vocês durante a semana como utilizar cada peça da armadura de Deus no discipulado, no aconselhamento bíblico, na sua própria vida. Agora, repara também, então, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo. Permanecer inabaláveis, que significa corajosos, que significa estáveis, que significa imutáveis, que significa decididos, e além disso, seguros e fortes e fiéis, utilizando a palavra de Deus. Agora, você está vendo nas minhas costas agora, você está vendo um soldado romano. Agora, é interessante, quando Paulo escreveu essa carta, quando ele começou a colocar as palavras inspiradas, ele logo pensou no soldado romano. Então, ele aborda cada peça desse soldado. E para você entender que o soldado romano, ele colocava todas as nações em medo. Os romanos dominavam o mundo naquele tempo. Eles eram as pessoas mais fortes, mais treinados, mais envolvidos nas batalhas. E quando o inimigo estava vendo os soldados romanos chegando, eles tremiam de medo, porque eles sabiam que eles estavam diante de pessoas, soldados treinados. Agora, minha pergunta para você hoje à noite: você é um crente treinado? Você sabe o que significa ser treinado? Você sabe o que custa de ser treinado? Você sabe a disciplina é necessário para ser treinado. Só falando para vocês como você poder guardar os versos na sua vida, isso leva disciplina. Quando eu falo 5 vezes todo dia, é 5 vezes todo dia. Todo discípulo que eu estou discipulando agora tem que fazer o mesmo. Eles têm que assinar um contrato comigo. E quando eles ficam fracos, eu mostro o contrato. Você não assinou? Você não concordou? Eu não falei para você que você tem que memorizar as escrituras. Eu não falei para você como você deve fazer isso aí.
Eu não falei para você que você tem que ter estudo todo dia, 45 minutos sobre esse assunto. Eu não falei para você que você tem que participar comigo pelo menos uma vez por semana, por 1h30. Eu não falei para você que há momentos que você vai sair comigo. Você vai andar comigo. Você vai ver como Deus ajuda no discipulado. Não somente ensinar, mas mostrar como realizar a obra de Deus. Por esse motivo, eu havia feito numa padaria. E nessa padaria a gente tem oportunidade para com outras pessoas. Discipulado inclui atividades. Não somente estudo, mas atividades. Notem comigo aqui, soldado americano. Agora, falamos sobre o soldado romano, mas veja a armadura dele. Ele tem sapato especial. Ele tem tudo especial. E você jamais vai ver ele entrar na batalha com chinelo. Não vai acontecer. Ele vai entrar sempre com capacete. Então, eu vou abordar como nós devemos nos preparar para isso aí. E vocês sabem que para entrar como soldado, você precisa ter um tempo de preparação. E chama-se campo de treinamento. Jamais o soldado americano vai para a batalha sem passar um tempo de treinamento. Mesmo que ele tivesse todas as peças pessoais para ele fazer a obra, para ele batalhar, ele precisa de treinamento. A minha pergunta, a Bíblia fala que você deve manejar bem a palavra de Deus. Para manejar bem a palavra de Deus, você tem que estudar. Para manejar bem a palavra de Deus, você tem que ser um discípulo. Para manejar bem a palavra de Deus, você precisa memorizar. Você precisa colocar na sua vida. Você precisa praticar. Agora aqui outra. Policial americano. Meu filho mais novo, ele é um policial. Ele já participou nessa forma. Ele é policial em Dallas. E tem muitos problemas em Dallas no dia de hoje. E muitas vezes ele tinha que se revestir dessa forma para proteger as pessoas inocentes. Porque você sabe, hoje em dia, Estados Unidos, uma bagunça mesmo. Não respeita mais a lei, não respeita mais a autoridade. Incrível. Antigamente eu falava desse jeito. Americano, em nosso país, tem corrupção educada. Não é educado mais, é corrupção mesmo. Pior lugar do mundo. Agora todo mundo está querendo ir lá. Mas eu digo para você, não é um paraíso como você pensa que é paraíso. Eu acho, aqui no Brasil, mesmo com seus problemas, vocês são abençoados de estar num país como nós estamos hoje à noite. Quando foi a última vez que você agradeceu a Deus que você nasceu aqui? Quando foi a última vez que você falou com Deus, Deus, muito obrigado que eu posso andar aqui neste país com liberdade. Então você percebe muitas vezes, você não tem agradecimento na sua vida. Então, meu filho, cada 3 meses, ele tem que repetir o treinamento que ele já recebeu. Cada 3 meses, 4 vezes por ano, ele precisa passar um treinamento. Mesmo que ele já fosse treinado, ele precisa, cada 3 meses, preparação. Agora, notem também, voltando para o soldado romano, durante essa semana nós vamos abordar o quê? Efésios 6, 10 a 20. Agora, isso é a nossa pequena introdução de 1 hora. Então, relaxa, presta atenção. Eu vou abordar o que vai ser abordado durante essa semana. Paulo nos alerta sobre o nosso inimigo. Ele tem diversos nomes: diabo, Satanás, tentador, dragão, serpente, príncipe deste mundo, Deus deste mundo. Então, só para você reconhecer que nós estamos batalhando contra o príncipe deste mundo. Satanás, serpente, dragão. Nós estamos diante de uma pessoa
Essa pessoa se chama diabo. Ele tem muito mais força do que você. Você nem, não tem como enfrentar ele sem utilizando toda a armadura de Deus. Notem o dragão. Ele prendeu o dragão e a antiga serpente, e também que ele, o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Isso foi durante o milênio que está em nossa frente ainda. Tentador, por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Você não pode realizar nada que vale para sempre sem utilizar toda a armadura de Deus. Notem também o príncipe. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Notem também que ele fala sobre o Deus, ou seja, esse Deus, que o Deus desta era cegou o entendimento dos crentes. Ele faz com que o crente fique cego, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, segundo Coríntios 4:4. Notem também algumas perguntas a fazer a si mesmo. Agora você deve se preparar para essas perguntas, porque isso vai mostrar para você onde você está hoje no seu andar com Deus. A primeira pergunta: sou soldado de Jesus Cristo? Entendeu a pergunta? Faça ela para si mesmo. Você é reconhecido aqui nessa igreja como soldado? Número 2, como posso ser um soldado de Jesus Cristo? Se você não é, como você pode ser? Como você pode ser um soldado de Jesus Cristo? 3, que tipo de soldado de Jesus Cristo sou eu? Importante essas perguntas. Outra pergunta, veja bem. Número 4, posso ser melhor soldado de Jesus Cristo? Lembra que eu falei que meu filho 4 vezes por ano, cada 3 meses, treinamento. E não somente o treinamento, ele tem que passar o treinamento. Ele tem que fazer bem o treinamento. Se ele não fizer bem o treinamento, ele sai de férias, sem receber grana. Não recebe nada. E ele tem que refazer novamente para se qualificar novamente para ser policial em Dallas. 5, por que eu preciso ser equipado com toda a armadura de Deus? Que seria o motivo? Por que eu tenho que ser preparado? 6, como eu posso ser treinado melhor em usar toda a armadura de Deus? Número 7, onde eu posso ser treinado, equipado com toda a armadura de Deus? Quando devo começar a ser treinado, equipado com toda a armadura de Deus? 9, que tipo de treinamento que eu preciso para ser equipado em usar toda a armadura de Deus? Quem pode me equipar, usar toda a armadura de Deus? São boas perguntas. Como você respondeu para elas? Que tem sido a sua resposta? Então, irmãos, eu creio que nessa igreja há pessoas que devem entender que você não tem se preparado. E você precisa mais preparação. Eu chamo a igreja o campo de treinamento. Então, a igreja é para treinar os obreiros. E muita gente fica sentado, sai do culto e não está utilizando toda a armadura de Deus. Muitas vezes eu chego a perguntar a um crente o seguinte: você pode me falar sobre quais são as peças da armadura de Deus? Você sabe que a maioria não pode dizer isso aí? E outro 500, eu já tenho visto na minha vida
que muitos pastores não estão ensinando a utilizar toda a armadura de Deus. Eles falam sobre a armadura de Deus. Então, quando eu percebi isso, aí eu pensei comigo, eu vou preparar 9 palestras sobre a armadura de Deus. E cada palestra 1h15. Eu vou treinar pessoas como utilizar a armadura de Deus. E se fosse a minha igreja, depois de treinar, eu ia cobrar a pessoa. A pessoa tem que prestar contas. A pessoa tem que me falar como está utilizando a palavra, ou seja, toda a armadura de Deus na sua vida. Se eu chegar na sua casa hoje à noite, e eu faço essa pergunta, que peça você usou hoje? Como você combinou as peças da toda a armadura de Deus? O que você diria para mim? Mas eu ouço crente dizendo que eu estou desanimado. Eu estou sendo atacado. Eu estou sendo desrespeitado. Agora, como você vai utilizar toda a armadura de Deus? Enquanto eu estava aguardando a chegada dele no hotel, eu recebi uma ligação de um casal lá nos Estados Unidos, um casal que eu fiz o casamento deles no agosto passado. E o marido falou primeiro para mim. 3 semanas depois do casamento, eu cometi adultério. Ele só falou com ela, a esposa, 2 dias passados. Mas ela, depois de 3 semanas, ela percebeu algo diferente dele. Mas ele não falou nada para ela. Ele nem pediu perdão para Deus. Nem pediu perdão para sua esposa. Então, ele foi pegar conselho de 2 jovens. O que você acha que eu devo fazer? Olha, fica só com você. Peça perdão a Deus, não fala para sua esposa, porque ela vai ficar arrasada. É verdade, ela vai ficar. Ela vai ficar decepcionada. Mas eu falei para ele, você fez a coisa certa em falar com ela, porque ela já percebeu algo. Agora, se ele tivesse utilizado toda a armadura de Deus, não teria acontecido. Então, o que eu estou dizendo para você, muito crente que tem problema, não sabe utilizar toda a armadura de Deus. Agora, notem também comigo o seguinte, são boas perguntas para nós, o que, como, onde, quem, quando e por quê. São boas perguntas. Tudo que eu coloquei para você é para você avaliar a sua vida. Porque a Bíblia, ela confronta a gente, mas ao mesmo tempo ela consola a gente. Se você não tem utilizado toda a armadura de Deus, ele vai consolar você, mas ele vai confrontar você que você não está sendo obediente em utilizar toda a armadura de Deus. Notem também, vamos responder todas essas perguntas durante o nosso curso. Agora eu estou vendo aqui mais ou menos 80 pessoas. Eu quero desafiar você. Mesmo que você não fez inscrição, você está perdendo em não participar. Você precisa sacrificar. O meu filho, quando ele faz aquele treinamento 4 vezes por ano, é um sacrifício. Não é fácil. É o dia inteiro. Dia inteiro, o fim de semana inteiro. Normalmente são 4, 5 dias, o dia inteiro, que ele recebe treinamento, algo que ele já havia recebido 3 vezes. Ele faz de novo. É um sacrifício, gente. Não é fácil. Qualquer coisa que vale a pena, você precisa se sacrificar. Por isso, Romanos 12:1 fala que nós vamos apresentar nossos corpos com sacrifício vivo santo, agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Mas eu vejo muito crente preguiçoso. Não estou dizendo isso para você, você que sabe, eu não sei. Eu não sei o que você tem feito nesses últimos 2 anos. Mas o que eu estou dizendo é um sacrifício. Agora eu já sei que talvez a maioria não vem. Mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, não sei o que, não sei o que. Eu digo para você, se você não se prepara, cuidado, o inimigo está querendo invadir a igreja. E a igreja preparada para utilizar toda a armadura de Deus
vai ficar forte, porque o diabo, ele é mais forte do que você. Ele é mais poderoso do que você. Mas utilizando toda a armadura de Deus, você vai sair mais do que vencedor em Cristo. Vestimos-nos de toda a armadura de Deus. 2 Coríntios 2:11. A fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. 2 Coríntios 10, 4-5, veja, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Notem que ele fala, e sim poderosas em Deus, para destruir as fortalezas, anulando sofismas. E também notem que ele fala, o cinto da verdade, couraça da justiça, sandálias do evangelho da paz, o escudo da fé, capacete da salvação, espada do Espírito. Tudo isso nós estamos vendo que Deus havia dado para nós para ser mais que vencedores em Cristo Jesus. A toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Nós vamos ampliar sobre essa peça mais para frente, fazendo uso do capacete da salvação. Pensamentos passados, pensamentos futuros, pensamentos presentes. Voltando para a chave, novamente, quanto a mais seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestimos de toda a armadura de Deus. 2 vezes nesse trecho bíblico, ele repete a mesma coisa. Veja novamente o que ele fala. Ele fala, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau e depois de seres vencidos, tudo. Permanecer inabaláveis, corajosos e imutáveis decididos e seguros e fortes e fiéis, utilizando toda a armadura de Deus. Veja o seguinte, Paulo expressa nessa passagem o equipamento que o cristão necessita, que é toda a armadura de Deus. Ele não fala somente de uma peça, ele fala que você precisa conhecer 6 peças. E essas peças têm que ser utilizadas. Notem também que ele fala o cinto da verdade, que significa 3 disciplinas. Você ouviu bem? 3 disciplinas. Disciplina facilita você manejar bem o cinto da verdade. Veja quais são. Devocionais diárias. Só para vergonha nossa, a maioria dos crentes que eu conheço, quando eu pergunto sobre sua vida devocional, não fazem. Eu não sei se vocês fazem ou não sei. Mas a maioria não faz devoção diária. Algumas vezes você faz leitura bíblica, faz oração. Mas eu estou dizendo o quê? Disciplina, vida devocional. Eu vou ampliar isso aí durante a semana, como você deve conduzir a sua vida com a disciplina de devoções diárias. O cinto da verdade, memorização das Escrituras. Meditação naquilo que foi estudado. Meditação naquilo que foi memorizado. Meditação sobre aquilo que foi lido, aquilo que foi ouvido e depois pratica. Meditação é necessário. Isso significa que você tem que ponderar. Você precisa investigar. Você precisa pensar. Você precisa rever. Você precisa se imaginar utilizando justamente essa peça. Agora, a couraça da justiça, que significa santificação progressiva. A maioria dos crentes, quando você fala santificação progressiva, eles fazem assim. Que isso? Santificação progressiva.
como você aplica esse ensinamento, essa doutrina na sua própria vida. Agora vejo outra aqui, as sandálias, que significa evangelismo. Eu faço essa pergunta, você responde diante de Deus, ele já sabe a resposta. Quem você conduziu para Cristo nos últimos 12 meses? Você entendeu? Quem você conduziu a Cristo nos últimos 12 meses? Alguém? Irmãos, eu acho a vergonha quando nós não estamos conduzindo pessoas para Cristo. Agora, percebe, não é para a gente converter a pessoa, mas é para você conduzir a pessoa a chegar a entender o que é o Evangelho, o que é ser salvo. Eu sou conselheiro bíblico, eu falei lá no seminário durante esse fim de semana, 10 pessoas que me procuram para receber aconselhamento bíblico. Coloco na sua folha quando eles converteram, quando eles foram batizados e coisas assim. Mas cada um que chega na minha sala, antes de iniciar aconselhamento bíblico, eu vou verificar se realmente é convertido. 1/3 entre os 10 não são convertidos, mas eles colocaram. Deu para entender? O motivo é o seguinte, que muitas vezes não está entendendo o que significa ser uma pessoa salva. Eu vou ampliar isso durante a semana. Porque tem muita crente que aceita Jesus, mas não é crente. Eles aceitaram o nome dele. Mas eles nem sabem, nem entendem o que significa a palavra Jesus. A palavra Cristo. Não estão entendendo o que significa a salvação. Não são praticantes da palavra. E quem que não pratica a palavra deve ter uma dúvida se você é convertido. Agora, quando eu falo isso, não estou dizendo que você é perfeito. Mas, irmãos, escuta bem. Você deve ser crente constante. Se você não é crente constante, você precisa entender, será que eu sou salvo? Se eu não estou manifestando que eu sou crente constante, se o pessoal ao meu redor não percebe isso na minha vida, se não abrir a boca, será que você é convertido? Agora, eu não falo para ninguém que você é ou não é, mas eu dou tarefas, e essas tarefas confrontam a pessoa, e ela chega à conclusão, ela não é salva. Eu não sei quantas pessoas na sua casa, com a tarefa que eu havia dado para eles, nem falei para eles que eles eram descrentes, mas eu já cheguei à conclusão, é descrente. Não entende o plano da salvação. Fez 3 passos, nem sabe o que esses 3 passos significam. Deu para entender? Muito crente aqui no Brasil, eu diria, talvez, 1/3 dos evangélicos mesmo são salvos. 1/3. A mesma coisa nos Estados Unidos. Nós temos muito crente lá. Poucos são convertidos. Agora, é importante entender o que significa evangelismo. Escudo da fé. Isso significa fé ativa. E tem pessoas que têm fé, mas não ativa. Sabe o que eu digo, biblicamente? Não é fé. Porque fé sempre é ativa. Fé sempre representa ação. Capacete da salvação. Nossos pensamentos. E também espada do Espírito, que significa o uso da palavra de Deus. E ofensiva e defensiva. E também as orações da equipe. Isso seria a igreja local. Eu sou soldado de Cristo. Eu digo para você, eu estou me revestindo todo dia de toda a armadura de Deus. Mas também eu tenho uma igreja que está orando a meu favor hoje à noite. Eu preciso de oração. Isso faz parte do treinamento de ser um discípulo de Cristo. Você precisa ser uma pessoa que sabe fazer oração. Não somente falar com Deus, mas ouvir o que Ele está falando de volta. E faça suas orações específicas sobre aquilo que Deus havia colocado no seu coração.
e depois o campo de treinamento. Tudo isso vai ser abordado durante essa semana. E quando fala de treinamento, e treinamento no sentido na igreja local, nós devemos sempre ter uma reserva. Nos Estados Unidos, nós temos 2 tipos de soldado. O soldado que está envolvido todo dia como soldado. Mas tem outros que estão na reserva. E quando houver problema, logo eles são chamados. E eles são chamados porque eles foram treinados. Eles têm treinamento cada 3 meses como ser soldado. Mesmo que já houve 1 ano de treinamento, todo ano eles têm que fazer 4 vezes por ano treinamento como soldado. Lá em Washington, o capital dos Estados Unidos, dentro de algumas horas apareceu 15 mil soldados preparados para enfrentar as pessoas lá que estavam invadindo o nosso capital. 15 mil. E não foi coisa fácil, mas eles estão preparados. Eles sabem como utilizar toda a armadura. Agora vamos olhar para esse soldado aqui. Vamos ver como ele fica. Cinto da verdade. E também a couraça da justiça. E também nós encontramos sandálias, o evangelho da paz. Nós encontramos também o escudo da fé. E também o capacete da salvação. E por último, a espada do Espírito. Agora, o cinto, 3 disciplinas: devocionais, memorização, meditação e tarefas de casa. E depois, nós temos viver e andar, santificação progressiva. E daí, evangelismo. E normalmente, quando fala de escudo da fé, fé ativa. Capacete da salvação, nossos pensamentos passados e também futuro e o presente. Espada do Espírito, a palavra de Deus. Agora, a minha pergunta: você conhece, você sabe utilizar cada uma dessas peças? Você sabe o que é fé ativa? Você sabe evangelizar de uma forma que dá resultado? Você está entendendo como você deve colocar o cinto? Você sabe utilizar a espada? Você conhece santificação progressiva como faz parte da sua vida? Você tem como controlar seus pensamentos? Então, tudo isso aí nós vamos abordar durante essa semana. Agora, notem comigo, nenhuma parte da armadura de Deus pode ser negligenciada, pois o adversário das nossas almas sabe como tornar partido de qualquer debilidade do crente. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz nisso está pecando. Isso se chama pecado de omissão. Quando ele fala que nós devemos revestir de toda a armadura de Deus, e você sabe que é correto, que é o bem, e você não faz, pecado de omissão. O pecado de omissão e comissão tem o mesmo efeito. Quebra comunhão com Deus. Coloca barreira diante de Deus. Notem também o inimigo tremendamente perigoso, hábil, e também ele inteligente. Ele é perseverante e ele também incansável e capaz de usar todos os artifícios que debilitam as resistências de quem contra ele tente lutar. Você precisa, gente. Eu estou aqui para motivar você, para animar você, para exultar você, que você precisa entender, utilizar toda a armadura de Deus. Portanto, revestivos de toda a armadura de Deus. Então, vamos avançar. Fortalecei-vos não são necessariamente novas forças. Não é. Você já tem a força. Você não precisa de forças novas, você já tem. Agora, mas sim, saber usar as que já possuímos, fortalecendo-nos no Senhor. Tudo isso aí
facilita nós entendermos como utilizar toda a armadura de Deus. Não devemos confiar em nossas forças, mas na força e do seu poder, fazendo uso de toda a armadura de Deus. O cinto, e também a couraça, e além disso, sandálias, e depois escudo, e depois capacete, e depois espada. Então, nós devemos utilizar cada peça para nós podermos enfrentar o inimigo. Revestir-vos para que possamos resistir ao inimigo no dia a dia. Temos de nos revestir de toda a armadura de Deus. Essa armadura é fornecida por Deus, mas o cristão precisa revestir dela. Ele forneceu. Você sabe utilizar capacete. Você sabe utilizar o cinto. Você sabe utilizar a espada. Você sabe utilizar o escudo. Você sabe utilizar as peças que Deus colocou para você. Você é um bom soldado ou você é um soldado não preparado? O crente deve ser soldado de Cristo. É uma obrigação, não é uma opção. Quando meu filho se tornou policial, ele foi obrigado de receber treinamento. E se ele pensa que, bem, o treinamento é muito duro, não vou fazer. Então ele não vai ser policial. Você precisa ser treinado. Não tem desculpa, não tem opção. É uma obrigação como soldado de Cristo. Agora, toda a armadura, não apenas algumas peças, mas toda a armadura de Deus. Todo o corpo de cima, de baixo, deve estar resguardado do perigo que surge repentinamente em nossas vidas. Então, nessa altura, você está entendendo o que vai ser dado durante essa semana? Eu espero que eu possa ver cada um aqui durante a semana. Mesmo que você tenha outros compromissos, possivelmente você até pode quebrar. Agora, eu sei que tem alguns que você não pode. Mas se você pode arrumar 5 dias comigo, eu sei que na sexta-feira à noite você vai me agradecer. Você vai dizer, puxa, eu sou tão abençoado que pastor Roberto e pastor Dennis me convidaram para estar aqui com você durante essa semana. Eu não viajei 36 horas de chegar de Fort Wayne até Goiânia. Eu não viajei 36 horas para brincar. Eu sou aqui, eu sou sério. Aquilo me custou grana, me custou tempo, me custou esforço. Eu digo para você, eu passei 22 horas no aeroporto. 3 aeroportos, 22 horas. Fiquei no avião 14 horas, 3 aviões. O que foi pior para mim? O aeroporto. Ficar no aeroporto 22 horas, eu digo para vocês, não é brincadeira. Eu cheguei aqui com toda a força de Deus. Eu me sacrifiquei para estar aqui. Porque a minha esposa, o desejo dela é que eu ficasse em casa. Agora, ela concordou, porque ela sabe que Deus nos deu esse ministério. Mas ela fala para mim, Bill, você tem 81 anos de idade? Você não acha que viajando desse jeito não é demais? Sabe o que eu falei para ela? Quando é demais, eu vou morrer. Porque enquanto Deus me dá fôlego, eu estou disposto a me sacrificar viajar. Irmãos, eu gosto de chegar, mas eu não gosto de viajar. Eu gosto de chegar. Uma vez que eu chego aqui, aleluia. Amém. Coisa boa. Alimentação boa. Ontem eu tinha churrasco. Tem sido ótimo aqui. Queijo mineiro. 14 meses que eu não comi queijo mineiro. Se você me convidar para a sua casa, por favor, queijo mineiro e também doce de leite. Deu para entender? Agora, churrasco não precisa fazer, não tem problema. Mas queijo mineiro e pudim são 2 coisas que eu gosto. E eu estou aqui com desejo de me sentar à sua mesa. Está entendendo? Aquilo não é sacrifício. O sacrifício é a viagem. Estar com vocês é uma bênção. Agora vamos voltar para o nosso estudo aqui. Veja o seguinte. Você não pode contar com a sua força
e a suficiência dos seus recursos para vencer a astúcia e também as tentações de Satanás. Aquele jovem que eu fiz o casamento, 3 semanas depois ele cometeu adultério. 3 semanas, gente. Ele não utilizava toda a armadura de Deus. Se ele tivesse colocado capacete, não teria acontecido. Se ele tivesse utilizado a espada, não teria acontecido. Irmãos, eu digo que o crente é preguiçoso quanto à armadura de Deus. A maioria nem tem como citar as 6 peças. O que eu acho interessante é que nós estamos ensinando criança a armadura de Deus. Não ensina criança. Mas eu digo, por que não ensina adulto? Quando foi a última vez que alguém ensinou você a utilizar toda a armadura de Deus? Qual foi a última vez que você ouviu como utilizar a espada? Quando foi a última vez que você colocou o cinto da verdade? Quando foi a última vez que você memorizou um versículo? Eu tenho que memorizar em 2 idiomas. Porque não dá para traduzir o inglês para o português. Porque a Bíblia portuguesa foi traduzida do original. Então, o passar de inglês para português não dá. Você precisa pensar na língua. Traduzir não dá. Pergunta a ele. Ele fala 2 idiomas, você não pode pensar em 2. Você tem que pensar um só por vez. Agora notem, as tentações de Satanás. Além disto, você deve se revestir de toda a arma de Deus para ser mais que vencedor na batalha espiritual contínua contra as forças do mal. Irmão, se isso não motiva você, você está morto aí só sentado. Isso deve nos motivar de utilizar toda a armadura de Deus. Você sabe que a primeira coisa que eu faço todo dia de manhã, quando me levanto, eu fico me vestindo de toda a armadura de Deus. Porque eu já sei que tem alguém que quer me atacar. Sempre tem alguém que quer colocar uma barreira. O inimigo não gosta daquilo que eu faço. Não gosta. Não gosta do que o seu pastor faz. Você precisa toda a armadura de Deus para sair mais do que vencedor na batalha. Notem também os propósitos da armadura. Revestir-se de toda a armadura de Deus prepara-o para resistir às ciladas do diabo, fazendo uso do escudo da fé. Veja também, revestir de toda a armadura de Deus, capacita-o e quê? Para ficar firme na força do Senhor. Notem também, letra C, proteger-se com completa armadura de Deus. Deus ajuda a estar equipado. Agora, isso é para andar sempre confiadamente ou confiante no Senhor. Veja outra aqui. Letra número 3. A necessidade de andar revestido da armadura de Deus. Que significa, como crente em Cristo, a sua luta não se restringe apenas a uma esfera material, mas espiritual. Veja ainda, você está também em meio de uma enorme batalha espiritual contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Todo dia acontece. Todo dia você liga a televisão. Todo dia você abre algo no seu celular. Sabe esse jovem que cometeu adultério, sabe onde começou? Pornografia. Agora eu digo uma coisa. Homens crentes, 65%, ficam olhando para pornografia uma vez por mês. Crentes. Agora, se nós tivermos 100 homens aqui, seria 65. Agora, não sai daqui dizendo que eu falei que você está assistindo pornografia. Mas possivelmente tem uma pessoa aqui, essa semana passou, assistiu pornografia. Talvez abriu por si mesmo, mas você parou e você olhou.
Eu digo, irmãos, adultério começa com suas vistas. Depois a toca. Isso que aconteceu com aquele jovem. Ele apreciou uma mulher que tinha roupa que manifestava o corpo dela. Mas não foi culpa dela, foi culpa dele. Ele foi atraído por ela. Não. Você se atraiu. Você se entregou. Não culpa ela. Agora, concordo, ela não deve se vestir daquele jeito. Mas seu problema não é ela. Seu problema é você. Então, nós gostamos de transferir a culpa em outra pessoa. Mas o problema era a vida dele. Não estava utilizando toda a armadura de Deus. Efésios 6:12. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Sim, contra o quê? Principados, potestades, dominadores e forças espirituais. Então, notem como nós temos uma briga em volta de nós todo dia, uma batalha. Agora, aquela mulher que ele havia tido relações sexuais, não foi a culpa dela, a culpa dele. Agora, eu não sei qual é seu problema, mas você precisa entender que seu problema é seu. Não é dela, nem dele, é seu problema. Mas pode envolver a pessoa, mas o problema é seu problema. Agora, notem também, o seu adversário, o diabo, vai induzi-lo a pecar para destruir a sua eficiência como crente em Cristo. Agora, hoje, ele sujou seu testemunho. E quem sabe o que ele fez vai prejudicar o falar dele. Alguém vai dizer que você que nem outra pessoa qualquer. E você pensa que você é alguém. Você fez a mesma coisa que ele fez lá. E você é crente e você pensa que você é melhor do que eu. Você fez a mesma coisa que a gente faz. Deu para entender, gente? Isso suja seu nome, mas principalmente o nome de Jesus. Porque não utilizou toda a armadura de Deus. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os tentasse, tornando inútil o nosso esforço. 1 Pedro 5, ele fala, sejam sóbrios, vigilantes, o diabo, vosso adversário, ainda, ou seja, anda em derredor, como o leão que ruge procurando alguém para devorar. E também ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, essa fé, a pergunta é fé ativa? É fé ativa. Fé sem ser ativa não é fé. É só uma palavra falando boca para fora. Quando você fala da sua fé, me mostra a sua fé. Agora, eu não tenho problema ouvir, mas eu quero ver. Eu não sei quanto crente me fala, eu tenho fé em Deus. Mas são pessoas derrotadas. São pessoas que estão envolvidas em pensamentos que não agradam a Deus. Mas ao mesmo tempo, eu tenho fé. Fé sempre é ativa. Se você não tem fé ativa, você não converteu. Porque fé ativa precisa, isso se chama fé salvífica. Tem muita gente que crê em Deus. A pergunta é, quantos são realmente convertidos? Tiago 2, 17 e 18. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras. Agora, essa fé, veja bem, se não é, está morta. E também, mas alguém dirá o quê? Você tem fé, eu tenho obras. Agora, veja o que ele fala aqui. Mostre-me a sua fé sem obras. Fé novamente. Eu lhes mostrará a minha fé pelas obras. Aquele jovem não se vestiu de toda a armadura de Deus. Naquele momento, a fé dele era morta.
não era ativa. 1 Pedro, novamente, que já havíamos abordado. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortalecer e fundamentar. Tudo isso vem de Deus, utilizando toda a armadura de Deus. Satanás, o príncipe enganador deste mundo. João 12:31. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Ele já foi derrotado. A obra dele já foi derrotada. Só a questão de fé ativa, utilizando toda a armadura de Deus. Maquina diligentemente como alcançar vantagem sobre você e os demais crentes em Cristo. 2 Coríntios 2:11, já abordamos, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas tentações. Agora, talvez você fique pensando, por que você sempre está repetindo? Sabe por quê? O bom professor repete. Repete pelo seguinte, às vezes você entendeu, mas não abraçou. Segunda vez você entendeu um pouco mais e começou a abraçar. A terceira vez você tem certeza que aquilo que você está ouvindo é correto e você abraça com toda a vida. Por esse motivo, pregadores, pastores e professores têm que repetir. Agora veja, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás, enganador de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele e seus anjos. Então, no meio da tribulação, isso vai acontecer. Agora, ele já está em nossa volta, mas durante a tribulação vai ser terrível. Anticristo, ele vai fazer um pacto com Israel, mas no meio, ele vai agir contra o contrato. Ele vai quebrar. E tudo vai ser controlado naquele momento pelo anticristo. Efésios 6:12. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Novamente, repetindo o verso que nós já havíamos abordado diversas vezes. Satanás, por intermédio dos falsos mensageiros, procura induzi-lo ao erro continuamente. 2 Coríntios 11, 3 e 4. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, e a mente de vocês seja corrompida e se desvie de suas sinceras, puras devoção a Cristo. Uso do capacete da salvação. Notem também, pois se alguém tem pregado a você um Cristo, que não é aquele que pregamos, se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, veja que ele fala, o evangelho diferente do que aceitaram, você o toleram com facilidade. 1 João capítulo 2, 21. Não vos escrevi porque não sabais a verdade, antes porque sabeis, e porque a mentira alguma jamais procede da verdade. Ele continua dizendo, quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho, o Espírito do anticristo. E o que significa? O anticristo, ou seja, o diabo se coloca no lugar de Cristo. Por isso se chama anticristo, ele se coloca no lugar. Mas ao mesmo tempo, ele é contra o Cristo. Por isso se chama anticristo.
Agora, voltando para a mesma passagem, permaneça em vós o que ouvimos desde o princípio. Isso que vos acabo de escrever é acerca dos que procuram enganar. Essas pessoas nos deixaram porque não eram do nosso grupo, ou seja, apóstatas. Novamente, o que nós estamos vendo aqui? O cinto da verdade. 3 disciplinas. Então, devocionais diárias, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Outra, que procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem ou corretamente a palavra da verdade. Notem também, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Meditação. Não deixe de falar essas palavras deste livro da lei e meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Agora, couraça da verdade, couraça da verdade. Santificação progressiva. Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Notem também, sandálias. Tudo isso vai ser abordado durante a semana. Estejam sempre preparados para responder qualquer lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Vejo outro aqui, o escudo da fé, ativa. Mas alguém dirá o quê? Você tem fé e não tem obras? Mostre-me a tua fé sem obras. E eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Tudo isso aí vai ser abordado detalhadamente, peça por peça, durante a semana. O capacete da salvação, pensamentos. Levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediência a Cristo. Inclusive, esse jovem que o marido atraiu, eu falei esse versículo para ela, porque volta na cabeça dela todo momento o que ele fez. Ela não vai esquecer, mas ela não deve lembrar. Ela não deve deixar isso no seu pensamento. Ele pediu perdão, ela perdeu ele, mas ao mesmo tempo, facilmente o quê? Ela vai voltar a pensar novamente. Agora, espada do Espírito, ofensiva, defensiva. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito juntos em medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração do homem. Veja orações da equipe, da igreja local. Orem do Espírito em todas as ocasiões. Com toda oração, súplica, tendo isso em mente. Agora, o campo de treinamento, que é? Ele designou alguns apóstolos, profetas e também evangelistas, e outros para pastores e mestres. Tudo para treinar a igreja, utilizar toda a armadura de Deus, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, por isso foi fundado a Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos. Foi esse motivo de treinar obreiros quanto ao uso da palavra de Deus. Nesse caso, o uso de toda a armadura de Deus. Conferências de treinamento. Nós temos 5 lugares no Brasil hoje onde nós realizamos treinamento durante todo o ano, anuais. O cinto da verdade, 3 disciplinas, novamente, devocionais diárias e memorização das Escrituras, meditação nelas e couraça da justiça, santificação progressiva, novamente, as sandálias, evangelismo, e o escudo da fé, ativa,
E também o capacete da salvação, pensamentos. E a espada do Espírito, a palavra de Deus. Agora, tudo isso aí ajuda nós a entendermos como nós vamos colocar toda a armadura de Deus em nossa vida diária. E as orações da equipe, ou seja, da igreja local. E o campo de treinamento, que é a igreja local. Durante essa semana vai ser nosso assunto. Agora, para terminar, agora eu sei que você pensou que eu não ia terminar, mas eu vou terminar porque eu estou cansado. E quando eu fico cansado, eu vou terminar. E você já cansou, né? Muito bem, então vamos rever essas peças. O cinto da verdade, e também couraça da justiça, e também sandálias, o evangelho da paz, o escudo da fé, capacete da salvação e, por último, a espada do Espírito. O cinto, então, que é disciplinas, devocionais, memorização das Escrituras, meditação e tarefas de casa. Couraça da justiça, que é santificação progressiva. E evangelismo, os pés. Escudo da fé, fé ativa. Capacete, pensamentos passados, futuros e presentes. Então, tudo isso aí, a palavra de Deus, fornece para nós como vencer o inimigo. Isso tem sido, hoje à noite, nossa introdução.